E aí, sextual, tudo bem? Bom, dando continuidade nos nossos conteúdos, a gente começa a falar agora sobre o planeta Terra, né? Antes da gente falar, primeiramente, sobre o planeta Terra, né? Sobre o que compõe o planeta Terra, como algumas coisas a gente já viu, a gente tem que falar sobre o surgimento do planeta, né? O planeta Terra, ele surgiu a partir de alguns estudos, né? A gente não sabe exatamente como o planeta surgiu, mas a gente tem o que a gente chama de teorias sobre o surgimento do planeta. Bom, existem duas teorias sobre o surgimento do planeta, né? Que seria a teoria do Big Bang, né? Que por volta de 14 bilhões de anos atrás, o universo surgiu através de uma grande explosão. Big Bang significa grande explosão, traduzindo. O universo surgiu através da grande explosão e após esta, durante cerca de 1 bilhão de anos, a Terra sofreu alguns processos que foram muito importantes para que pudesse existir em solo. Essa teoria é a teoria de caráter científico, tá? Essa teoria que é a mais aceita pela ciência. Porém, a gente tem uma teoria também que é de caráter religioso, né, que algumas pessoas acreditam, que é o que a gente chama de teoria divina. Essa teoria divina diz que o planeta foi criado por Deus em 7 dias. Todavia, né, a gente tem essas duas teorias, porém nenhuma das duas são comprovadas de fato. Ou seja, são apenas teorias. O que isso significa? A gente não pode afirmar com certeza como o planeta surgiu. A gente tem especulações, ou seja, a gente tem teorias, um verdadeiro achismo de como o planeta surgiu. Uns acreditam no Big Bang, que foi essa grande explosão de meteoros. Outros acreditam nessa teoria divina, que foi Deus criou o planeta. Bom, assim quando o planeta surgiu, né, todas as coisas aconteceram passo a passo. Ou seja, as coisas foram acontecendo devagar. A gente vai ver isso melhor depois. Mas a gente tem os primeiros seres vivos que surgiram, né, o que a gente chama de eras geológicas, né? Depois surgiram os animais invertebrados, né, os seres invertebrados e os animais invertebrados. E aí ele fala que aqui já foi cerca de 100 milhões de anos. Depois começa o processo de fotossíntese, né? Existem as plantas, como vocês bem sabem, liberam oxigênio, e esse oxigênio é responsável pela vida no planeta, né? Então, as plantas começaram a fazer fotossíntese, que foi um desenvolvimento de vida importante no planeta. Através do sistema de fotossíntese, através do oxigênio, os animais puderam surgir melhor, né? Se desenvolver mais. Até então, esses animais invertebrados que a gente fala são animais como bactérias, moléculas, né? Esses tipos de animais água-vivas, lesmas, esses tipos de animais que estão ali não precisam em si do oxigênio para sobreviver, tá? E aí, nessa grande explosão, teria surgido o que a gente chama de sistema solar. O que é o sistema solar? O sistema solar é composto pelo Sol e todos os componentes celestes atraídos através da sua força gravitacional, que orbitam ao seu redor. A gente vai ver que o planeta ele não se movimenta. A gente tem essa sensação de que o planeta, perdão, que o Sol não se movimenta. A gente tem essa sensação de que o Sol está se movimentando, né? A gente vê o Sol nascendo aqui, aí ele vai para lá, né? O planeta o Sol está se movimentando. A Lua estava aqui e depois está ali, a Lua está se movimentando. Não. O Sol ele vai estar parado e quem vai se movimentar são os planetas. Então aqui a gente tem em ordem, né, os planetas mais próximos do Sol e mais distantes do Sol, formando aí o sistema solar que vocês já viram, né? Esse primeiro planeta aqui seria Mercúrio. Esse aqui seria a Terra, que é o terceiro planeta mais próximo do Sol. E logo aqui atrás seria Marte, que é um planeta que acreditam ter vida pela a proximidade. Por quê?
Quando você está muito perto do Sol, é muito quente. O Sol é uma estrela que libera uma quantidade de calor muito grande. Então, quando você está muito perto do Sol, você não consegue sobreviver a nada. Não existe nenhum equipamento que consiga chegar perto do Sol até hoje, mesmo com toda essa tecnologia que a gente tem. E quando você está muito distante do Sol, é um problema também, porque aí você não tem calor, né? E todo ser vivo necessita de calor para sobreviver. A gente necessita de Sol. Se não existisse Sol, por exemplo, a gente não existiria. Se a gente ficar muito tempo sem tomar sol, por exemplo, a gente desenvolve uma série de doenças, né? A falta da vitamina D, que vem através da luz do sol, gera uma série de doenças para a gente. Uma planta, se ficar sem sol, ela vai morrer também. Então, os seres vivos, eles precisam de sol para se desenvolver. Então, quando você está muito distante do Sol, como esse planeta aqui, Plutão, né? Você tem esse problema de não ter Sol e, consequentemente, não ter vida. Bom, o que compõe o Sistema Solar? O Sistema Solar é composto não só de planetas, ele tem asteroides, satélites naturais, cometas, os planetas anões, que são planetas muito pequenos, meteoritos e os planetas em si. Então, vamos analisar o que é cada um. Asteroides são rochas que orbitam pelo Sistema Solar, porém não possuem um tamanho relevante para ser considerado planeta. Satélites naturais são os corpos celestes que orbitam em torno de outros corpos celestes, como, por exemplo, a Lua, que se movimenta em torno do Sol. Cometas são os famosos astros que possuem caudas, né? Quando a gente vê um cometa passando, né? Aqueles astros que deixam aquele rastro no espaço. Planetas anões são aqueles que, apesar de possuírem características de um planeta, não possuem tamanho suficiente, né? Então, como eu falei, um planeta muito pequeno. E os meteoritos são fragmentos de rocha, né? Desses asteroides, que conseguem, de alguma forma, chegar no planeta Terra. Já os meteoros, conhecidos também como estrelas cadentes, acontecem pelo atrito desses fragmentos com gases da atmosfera. Meteoritos são fragmentos de rochas muito pequenos que conseguem chegar no planeta, tá? E aí, os meteoros foi o que caiu na Terra. A gente até hoje não tem mais nenhum meteoro que caiu na Terra, mas a gente teve um meteoro no passado que caiu na Terra, e esse meteoro que foi responsável aí por colocar os dinossauros em extinções, né? Porque os meteoros são grandes blocos de rocha. Então, eles vêm do espaço, uma pressão muito grande, quando chega na Terra, causa esse estrago tremendo, que foi o estrago que foi causado pelo meteoro quando matou os dinossauros, botou os dinossauros em extinção. Então aqui a gente tem agora os planetas na ordem, né? Mais bonitinho. O primeiro planeta, como eu falei, Mercúrio, mais perto do Sol, consequentemente não consegue ter vida. Logo depois vem Vênus, Terra é o terceiro planeta, Marte, o quarto planeta. Então, por isso que tem essa possibilidade de ter vida em Marte. O homem já foi em Marte, ele consegue sobreviver em Marte, mas só tem um pequeno detalhe que faz não ter vida em Marte: falta de água. Não foi encontrado água em Marte. Então, não tem como você desenvolver vida em Marte porque você não tem água, né? Você consegue viver sem água? Eu não consigo, né? A gente vai viver aí 1, 2 dias sem água e depois não aguenta mais. Desculpa. O nosso corpo é composto basicamente de água, então a gente precisa a todo momento beber uma água, como agora, né? Sempre bom se hidratar. Bom, eu não vou ficar lendo aqui para vocês o tamanho dos planetas, tá? Isso aqui é uma informação que eu coloquei aqui só por curiosidade, né? Só vou falar para vocês quais são os planetas que existem no Sistema Solar, em ordem, né? Mercúrio, o mais próximo do Sol. O que a gente precisa ter em mente é só isso, tá? Que Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e que Netuno é o planeta mais distante do Sol. E que a Terra é o terceiro planeta e existe essa possibilidade de vida em Marte, né, desenvolvimento de vida em Marte, por conta dessa aproximação que Marte tem em relação à Terra.
Desculpa. Então, quais são os planetas que compõem o Sistema Solar? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Eu falei lá em cima, corrigindo, de Plutão, né? Plutão não é mais o último planeta. Plutão agora é considerado um planeta anão, né? Plutão no passado era o planeta mais distante que a gente tinha do Sol, do Sol, né? Do Sistema Solar, mas hoje em dia isso não acontece mais. Plutão deixou de ser considerado um planeta. Agora Plutão é considerado um planeta anão. Então, o planeta mais distante que a gente tem do Sol hoje é Netuno, tá? Feito isso, a gente encerra a nossa aula. A gente tem duas atividades, essas atividades aqui e essas atividades aqui, para serem copiadas e respondidas no caderno. Tudo bem? Na próxima aula a gente continua. Bom estudo. Qualquer dúvida, só perguntar. Estamos aqui. E como diz a Itália, andrà tutto bene.